Olá, eu sou Gabriela Michizuki Eu sou Andréia Silveira e esse é o Conexão Gaba. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Conexão Gaba. Eu sou Andréia Silveira E eu sou a Gabriela Michizuki e hoje o nosso episódio é sobre joias. e para conversar conosco sobre esse tema tão gostoso, nós estamos recebendo ele que está revolucionando o universo da joalheria no Brasil, design de joias, Mika Ferrari. Mika, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né, com vocês e na minha cidade, né, na minha Porto Alegre. Ah, que demais. Muito bom. Mika, para começar, o que toda mulher quer saber sobre joias? Eu acho que a pergunta que eu mais ouço é se a joia é única ou se quantas unidades foram feitas, porque essa questão da exclusividade, ela tá muito forte hoje, né, da gente utilizar algo que seja na nossa casa, uma roupa ou enfim, mas que seja o mais exclusivo possível, né. Eu acho que muito essa questão de redes sociais pulverizou muito e a gente quer uma atenção, maior que a gente mesmo dá pra gente, né. Então, os nossos momentos, às vezes a gente vê isso até no universo da gastronomia, restaurantes menores, mas com o restaurante japonês tem um makase, né, que serve 10 pessoas e faz um menu de 20 pratos, às vezes. Então, tudo isso que é mais exclusivo e tem mais atenção, mais cuidado, tem muito mais força. E na joalheria isso está acontecendo também, muito forte. Mais do que uma joia, uma experiência, Uma então. experiência, né, uma história, né, olhar aquela joia e entender, talvez, a pedra que veio de algum lugar, né, tem uma narrativa, tem algo além só daquilo que é visto pelos olhos, né, tem uma bagagem por trás. Eu acho que isso chama muito atenção, né, nas joias e, como eu disse, em outros lugares, até na decoração de casa, a gente percebe muito isso, né, e chegou com muita força nesse mercado da joalheria também. Agora conta pra nós e pra nossa audiência quem é Mika Ferrari. Eu acho que a palavra que melhor me define é estudioso, né, porque eu estudo desde criancinha as belezas do universo, da natureza, e eu acho que tudo isso foi me levando para me tornar um colecionador, de relíquias, de antiguidades, e em algum momento poder utilizar isso para fazer joias, né, que é uma coisa que há anos atrás eu não imaginava, né, mas como eu coleciono joias antigas, e eu tô falando joias de 2.000 anos, 3.000 anos, eu tenho uma joia aqui até da América do Sul, da cultura Chavin, que tem 4.000 anos, né, muito anterior aos incas, por exemplo. Então, por ser colecionador, eu acho que isso sempre foi mexendo muito comigo, de olhar para as joias de hoje em dia, e que são maravilhosas, né, mas assim, será que não tem uma outra forma de fazer? Será que não tem um outro raciocínio? E isso me moldou muito a criar, né, a empresa Mika Ferrari e utilizar essas minhas relíquias que eu tanto estudei, que eu tanto, né, busquei, para dar esse uso, né, essa forma diferente de poder usar um adorno. Que lindo, Mika. Agora, para quem ainda não conhece o teu trabalho, explica um pouquinho desse processo de criação, Sim. que é muito exclusivo e muito peculiar, né? Eu tenho então falando de exclusividades, né, eu tenho, por exemplo, eu fui, adquirindo, elementos como, meteoritos, e aí eu tenho categorias de meteoritos, né, tem um deles que é feito chamado condrito, que é feito de poeira estelar. Eu tenho cristais de meteorito, que eu comprei num leilão, e era até de um sujeito que tinha um programa nos Estados Unidos de caça a meteoritos, né, e um dia ele encontrou esses cristais de meteorito, eu adquiri dele e criei, né, uma joia. Então eu tenho, por exemplo, o pó lunar, agora eu não tenho mais porque eu fiz 3 unidades, né, de uma joia, foi uma joia que saiu em toda a mídia, né, ganhou muita repercussão.
enfim, isso só falando de meteoritos, meteorito de Marte também, né, tem um meteorito de Marte, fiz uma outra joia. Então eu sempre colecionei e busquei fósseis, aí eu tenho fóssil de mamute, de dinossauro, enfim, e também minerais, né, tenho coleções de minerais, de erupções vulcânicas específicas de um momento da natureza, daquela erupção surgiu um mineral, que foi um acontecimento único, né, no momento do planeta. Eu tenho, além de várias outras formações geológicas ou enfim, de eventos. E isso tudo estava ali na minha coleção, né, e eu passei a sentir que existia essa história a ser contada daquela relíquia do universo. Então essa pedra vulcânica que eu comentei, por exemplo, eu fiz uma trama de ouro derretendo ao redor dela e com os pingos de ouro mais ou menos assim, como se estivesse descendo. E esse design, na verdade, para mim, ele vem da própria energia que existe ali naquela relíquia, né. Então é como se o design, para mim, ele surgisse a partir da história que aquela relíquia ela quer contar. E então eu vou trabalhando dessa forma, né. Eu tenho, por exemplo, uma outra joia que veio de um meteoro que caiu na Líbia há 29 milhões de anos. Uau! E transformou a areia naquela hora de transformar num mineral. Então eu pensei, como vem, né, de um lugar tão distante, né, de tempo, espaço, eu pensei em fazer uma asa, né, porque essa coisa também de dar asas à imaginação, né, de ficar pensando: "Nossa, 29 milhões de anos, o meteoro caiu e transformou", e daí vai gerando toda uma coisa lúdica. Então eu criei essa asa que fica acoplada nesse mineral. Então, eu acho que é muito isso, eu gosto de contar a história da beleza que existe no universo, né, e que são essas relíquias, e aí para mim é um privilégio poder ser um tradutor, eu diria, daquela energia que já está ali presente, né. Eu ia mesmo comentar que, assim, eu recebendo a tua fala, imediatamente me vem o sentimento de uma conexão muito forte entre a energia e a criação, né. Muito. A forma como tu consegue passar isso num produto final é impressionante. E até esse assunto, né, da energia, tudo isso que levou milhões de anos para surgir, né, são elementos com muita energia, né, que tem uma carga energética mesmo, mas também simbólica, né, Uhum. para mim a simbologia é algo maravilhoso. Muitas vezes as joias, uma joia, por exemplo, que lembra alguém da família, ela é uma joia muito poderosa, né, porque a gente olha para aquilo e lembra: "Nossa, Uhum. isso lembra meu avô", e dá uma força pra gente. Eu acho que isso acontece também com essas questões da natureza, né, do universo. A gente ter algo e eu faço isso, eu olho: "Nossa, isso aqui é um fóssil de mamute, né, há 100, 200 mil anos era um mamute e agora eu peguei e transformei". É tão bonito, é tão, eu digo assim, aconchegante da gente se sentir parte da natureza, se sentir parte do universo, a gente Uhum. não estar na cidade e a natureza lá, né, a gente está conectado com a maravilha que é a história do planeta agora e que foi também no passado, né. Uhum. Eu acho que essa conexão, a gente vai unindo tudo e vira algo que está aqui com a gente, né, tá aqui Uhum. no nosso peito, a gente pode olhar, às vezes, e lembrar o quanto é lindo esse planeta, né, e a história do universo. Uhum. E acho que é interessante, eu estava analisando e olhando, né, o teu site, o teu catálogo e para além, né, assim, da história e da joia em si, tem um cuidado com a matéria-prima, assim, Sim. me pareceu também, assim, uma forma de preservar aquela história que aquela matéria-prima conta, né, então, assim, tu vê que não é algo extremamente lapidado ou extremamente polido, né, assim, que tem ali também A uma verdade. originalidade, exato. E eu, por exemplo, essa questão de preservar a história, né, de onde vem, eu tenho, por exemplo, mais de uma joia em que o pajé de uma aldeia indígena, Uhum. no caso desse que eu vou falar é da aldeia Fulcaxó, ele manda para mim uma raiz, uma erva, enfim, Uhum. e eu tenho um laboratório de alquimia em que eu trabalho e transformo isso num líquido, uma alquimia que eu insiro dentro da joia. Então tem toda essa beleza, né,
de contar a história que vem lá da floresta, né? Lá de um lugar que a gente não tem acesso, né? Que a gente tá na cidade e não tem acesso, mas eu consigo trazer essa energia, essa beleza, essa verdade para dentro de uma joia que também vai estar ali com a gente, né? Então, eu acho muito bonito isso, né? Porque é uma forma de a gente olhar para além do que teoricamente seria a joalheria, que a joalheria seria uma forma de olhar para fora, né? De tu usar algo que fica para fora, né? Para os outros olharem. Mas existe uma questão que é muito importante, se não mais, que é a joia que a gente olha para dentro, né? E eu acho que isso tudo, essas forças, essas potências da natureza e do universo fazem esse movimento, né? Claro que a joia tem que ser bonita também, então a gente trabalha muito design para isso também, Claro. né? Mas isso para mim é o básico, né? Eu acho que o mais importante é a gente se conectar, né? Tá ali com aquilo e dizer, nossa, isso aqui tem verdade, tem história. Agora, Mica, fala um pouquinho pra gente, porque quem tá acompanhando o teu trabalho vê que tu vem num crescimento exponencial, né? Uma visibilidade cada vez maior. E conta um pouquinho das premiações e dos reconhecimentos que Mica Ferrari tem tido aí ao longo desses últimos anos. Então, na verdade, a marca não tem anos, né, essa é a parte mais, especial, eu acho, né, a gente tá com 1 ano e 10 meses, e quando eu fiz o planejamento da empresa, tinha uma visão de empresarial mesmo, de 5 anos, que a gente fez em 6 meses. Então, foi uma surpresa muito grande, eu não imaginava que isso poderia ocorrer, eu não tinha experiência no mercado da joalheria, eu sou novo nisso tudo, mas ao mesmo tempo, eu acredito que teve um momento da humanidade que está buscando isso, né, então, a repercussão ela veio muito nesse sentido, a gente apareceu nas principais revistas do Brasil, né, todas de moda a gente apareceu, a gente foi a marca mais citada no principal documento de tendências de joias do mundo, né, em 2024. A gente fez o nosso pré-lançamento foi em Singapura, depois a gente foi para Las Vegas, agora tô indo para Lisboa, Milão, França. Tá tendo toda uma expansão que ela é conceitual, é de imagem, é de business mesmo, e eu acho que tudo isso vem, claro, da minha história, porque de fato o que eu faço não tem ninguém, né, que faz, porque são 30 anos estudando e buscando esse conhecimento específico, mas tem esse outro lado que é da humanidade que está olhando para isso, a humanidade que está querendo se conectar com isso. Então, eu ouço muito, né, de clientes falando: "Eu não consigo mais usar aquela joia tal, né, padrão e que todo mundo usa, e que você vai numa festa e tá todo mundo com uma joia muito parecida, então cadê a autoexpressão, cadê a individualidade, cadê o nosso sentimento de se sentir único, né?" Então acho que isso tudo permitiu que houvesse, né, essa expansão que vem tendo e que graças a Deus ela segue muito forte. Agora, o que tu faz hoje já é disruptivo e já é uma super evolução num mercado extremamente tradicional. O que que tu vislumbra como futuro para o teu negócio e quiçá aí para o mercado de joalheria mesmo, né? Então, a gente não consegue nem planejar, porque tem sido tão rápido, né, mas eu acho assim, para o meu negócio, tem alguns movimentos, a gente vai fazer algumas peças para casa, porque veio essa demanda das clientes, né, então a gente vai criar algumas coisas nesse sentido. Eh, a gente, dentro do próprio mercado da joalheria, está fazendo algumas expansões para nichos específicos, né, que a gente percebe que tem abertura, que ainda não são explorados. E eu acredito que, além disso, tem justamente esse mercado europeu, que tem sinalizado também porque é um movimento mundial, isso tudo que eu tô falando, não é só do Brasil, e Nova York, né, Nova York talvez a gente vá abrir um espaço lá, a gente abriu agora em São Paulo, e tá em negociações para isso também. E também tem
uma negociação, diria assim, ainda tá, mas com um grupo, né, um grande grupo, um conglomerado de luxo mundial, que a gente entrou em conversa, porque tem uma conexão muito grande. Eles veem a Mika Ferrari como justamente, né, essa expoente nessa forma de fazer joia que é diferente. E eu digo, eu gosto de dizer isso. A minha gerente comercial não gosta que eu fale isso, porque ela diz que eu sou muito humilde, que eu não devo falar. Mas a verdade é que eu não estou sendo tão disruptivo assim, porque essa forma de fazer joia é como se fazia há 2000 anos atrás. Mas é um resgate importante, porque resgate, se alguém não resgatasse, É né, isso. não E, seria e- feito. e aí a gente fala assim, como nutricionista, quantas dietas não estão vindo, que é a forma como a gente se alimentava lá atrás, né? Como a própria questão de decoração, as pessoas colocando parede de barro, que a gente tá fazendo Querendo os elementos naturais de elementos volta dentro de casa. naturais, né? A biofilia muito forte, externa, interna. Então, é muito bonito isso, porque na verdade esse movimento que eu tô fazendo surgiu obviamente de uma paixão muito grande que eu tenho, mas também da própria humanidade, né? A gente está, eu tenho uma visão otimista em meio a tudo isso que vem ocorrendo, que pode nos jogar para uma visão pessimista. Eu vejo o outro lado da moeda, o quanto a gente está evoluindo nesse sentido de buscar essa história, essa verdade, essa pureza, seja na alimentação, seja numa roupa, seja na decoração da casa e seja também, né, na própria joia. Agora, Mica, assim, a tua paixão pelo que tu faz é muito evidente. Mas, sinceramente, quando tu começou, tu esperava todo esse sucesso? Se eu falo o seguinte, se eu fosse fazer um plano de verdade de negócio, vou olhar o mercado de joias, fazer uma pesquisa, eu não teria feito nada. Porque A verdade não a gente fala a verdade, porque é o seguinte, o mercado de joias, ele é extremamente fechado, extremamente concorrido. As pessoas dizem, só abre joalheria hoje quem é de família de joalheiros ou alguém que seja da altíssima sociedade, que tem um meio muito forte, que pode criar uma joia e vender para amigas ou algo assim. Porque é muito difícil, muito difícil. Então, eu falo assim, o fato de eu não saber de nada disso e ser um, entre aspas, ET, né, no meio disso, acabou me ajudando, porque justamente o fato de eu ser tão diferente chamou a atenção, né, e permitiu que a marca pudesse ter esse reconhecimento, essa expansão. Então é interessante isso que eu falo, né, que às vezes seguir o coração mesmo, né, seguir o que a gente sente é muito melhor do que olhar todos os dados possíveis e pesquisa ou qualquer coisa nesse sentido, né. Eu Por acho isso que que foi tem, muito né, isso. aquela frase, né, a ignorância é uma benção, né, porque não Isso. sabendo que era impossível foi lá e fez. Exatamente, exatamente. Exatamente. E eu vejo que isso acontece eu lembrei agora de uma amiga que ela faz, escalada, né, e aí ela disse que a primeira escalada que ela foi fazer ela já escalava, ela foi fazer um curso, e o instrutor disse: "Como é que tu consegue pegar assim, porque isso aqui tem, sei lá, 10 níveis, era o nível 10". E ela disse: "Eu não tinha ideia, né, porque se eu soubesse ela não ia conseguir". Ia desistir, não, Eu ia desistir, aham. E acho que é um pouco isso. Agora tem aquela joia, né, que tu criou e que tem o teu coração, assim, Tem. que é a tua queridinha. Tem, Ninho do Dragão. Ai, É uma joia chamada Ninho do Dragão. Ela é de ouro e ela tem 4 esferas dentro, e cada esfera vem de um lugar do universo mesmo. Tem uma que vem lá do mar, tem uma que é um fóssil vegetal, né, que ficou tudo assim, tem uma que vem do espaço, que é um condrito feito de poeira estelar. Então cada esfera que tá ali é um ninho, e cada esfera tem uma história. E eu acho que isso é, a meu ver, eu tenho muitas joias que, claro, eu poderia, é como filho, né, todas a gente gosta, mas eu acho que essa ela expressa muito a síntese do que é o meu trabalho, né, ela conta, se tiver dizer o que é Mika Ferrari, essa joia aqui ela explica, né, então tem esse carinho. Sabe, Mica, que eu me identifico muito com uma joia tua, que ela é a cabeça do leão com 2 chaves. É linda. Aquela, se eu for escolher assim de bate pronto,
Claro que se me der 2 minutos eu já escolho uma 25. Mas aquela, assim, é É a simbologia. especial pra mim, é Simbologia. impactante, É. exatamente. Simbologia tem uma força muito grande, como eu disse. Às vezes, claro que o meu trabalho eu trabalho muito com relíquias e tudo, mas a simbologia, ela é muito potente. E isso a gente também perdeu na história da humanidade, né? Porque eu tenho uma joia que tem uma sequência rúnica, que são de símbolos, e aqueles símbolos representam um sentimento chamado a sabedoria com a passagem do tempo. Era um sentimento que eles buscavam. Hoje a gente busca amor, coragem e sucesso, né? Eles tinham sentimentos complexos como meta, como busca, né? Uhum. E eu resgato essas simbologias lá de trás porque elas eram muito mais ricas, né? A gente foi minguando como ser humano ficando muito simplista. E eu vou buscando isso. Então, a própria questão da chave, né? Essa joia é uma chave, é uma chave com, na verdade, é uma chave com 2 partes para abrir, como se fosse para abrir 2 portas, né. E eu falo que isso é uma simbologia muito forte, porque a gente vive na dualidade, né, a gente tem dia e noite, a gente tem consciente e inconsciente, a gente tem vida pessoal e vida profissional, e parece que a gente tá sempre ou eu abro uma ou eu abro outra, né. Então, lembrar que nós somos a unidade que tem as 2 partes. Eu tenho que ser feliz no meu trabalho, eu tenho que ser feliz na minha vida pessoal. Eu não posso mais ser feliz só num lugar e não no outro, né. Então acho que essa que é a beleza. E Mica, conta pra gente um pouquinho das perspectivas daqui pra frente. O que que tu planeja, o que que tu vislumbra pra marca nos próximos anos? Então, além do mercado de joias, né, que está tendo essa expansão, fora do Brasil, no Brasil, mas também fora, eu acho que outros âmbitos, como o mercado de casa e de hotelaria, são muito interessantes, porque essa ruptura entre joia ou casa ou eu acho que ela tá diminuindo cada vez mais, justamente pelo fato das pessoas buscarem essa conexão, essa verdade. Então, conceitualmente, a pessoa que quer usar uma joia que tenha essa narrativa, essa história, ela já está querendo e desejando que a casa dela tenha objetos que também sejam assim. E ela já tem essa maturidade, eu diria, né. Então a gente vai percebendo coisas nesse sentido que são muito interessantes, né. E aí é um mercado gigante até em outros sentidos, né, porque eu vejo lugares em que a gente está muito presente e que são frios, por exemplo. Eu acho que dentro do carro, a gente passa muito tempo no carro e muitas vezes o carro é aquela coisa cinza, que não tem muita vida ali, né. Ou eu falo muito, quem viaja muito pega esses quartos de Airbnb ou de hotel mesmo, assim, é uma coisa meio morta ali. Então por que não, né, eu acho que como eu venho sendo reconhecido como um agente nesse sentido de dar vida, dar sentido, história, narrativa, por que não olhar para esses lugares e tentar florear um pouco isso, né, eu acho que isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Outro lugar que eu preciso pensar em algo e eu quero muito é aeroportos, né. Adorei. Eu acho que, hã, por que não? A gente vem dessa questão, acho que as pessoas estão buscando, tanto que tem sala VIP e tal, mas estão buscando, assim, no meio da rotina e achar um pouco de respiro, de beleza, de verdade. Então, isso pode ser precisa estar ali num hotel, precisa estar, no carro que seja, na roupa. Então acho que tem várias possibilidades, né, em que tendo o meu conceito ou a missão da minha empresa, né, de levar até as pessoas um pouco dessa pureza, dessa verdade, eu acho que isso pode abrir braços que talvez eu não saiba ainda, né, porque em 6 meses, como eu falei, né, aconteceu um monte de maravilhas com a empresa e há 6 meses atrás eu não imaginaria que teria acontecido o que aconteceu agora. Sim. Tá sendo muito rápido, então eu não consigo saber, mas eu sei do que eu sinto, né, e o meu sentimento, que é o que me levou até aqui, e que abre as portas para mim, porque as pessoas veem essa verdade em mim, eu acho que permite que eu possa fazer muita coisa, né, nesse sentido de novas experiências, né, até eu amo gastronomia, por que não?
um restaurante que tem um conceito, né, e eu posso contribuir muito nesse sentido. Eu acho que, inclusive, as novas empresas que estão surgindo, elas têm que ser assim, elas têm que ter essa abertura conceitual de pensar em collabs, pensar em parcerias Sim. que levem esse lúdico, esse encantamento para as coisas que teoricamente seriam triviais, como hospedagem e alimentação. Por que não transformar isso de uma forma bonita, uma forma lúdica, né? Então, eu acho que tudo isso são possibilidades, né? Vamos ver o que aguarda. Agora 2 curiosidades minhas aqui, Mica. A primeira delas é, o que o Mica queria ser quando ele era só uma criancinha, se todo esse encantamento, né, assim, por joias e até mesmo por, itens colecionáveis já se apresentava lá na tua infância, né, mas também trazendo para os dias de hoje, o que acontece primeiro na tua cabeça, se é primeiro a matéria-prima e a partir daí tu constrói uma joia ou ao contrário? Bom, eu nasci de fato com algo muito ligado a essa paixão pelo universo, né, então eu era criancinha, eu lembro que eu ia para uma praia que aqui eu posso falar que todo mundo conhece, mas quando eu tô em outros lugares as pessoas não sabem o nome, eu ia para Arroio do Sal. E lá eu pegava, tinha 5, 6 anos, eu pegava areia, levava para Bento Gonçalves, onde eu nasci, eu abria uns chaveirinhos, colocava areia dentro e já presenteava os meus coleguinhas Ai, de que de legal. de de escola. Então, e eu lembro de o meu tio, há tempos atrás, me falou que ele lembra de mim criancinha, hã, eu ia no quarto dele e enquanto todo mundo queria brincar, eu pegava os colecionáveis da Barça. Lembra a Barça? Tinha aqueles Aham. aqueles livros todos, e ela disse que eu ficava olhando e vendo lá a história do universo, tudo isso, como uma criancinha que nem sabia ler, né. Então, quando eu começo a olhar tudo isso, é parte de mim, né, Uhum. é a minha paixão verdadeira. Eu passo o meu tempo, as minhas férias eu vou atrás de relíquias pelo mundo. É a sua diversão, tu trabalha com a tua diversão. Não, são as minhas férias, de tanto que eu sou apaixonado por isso, né. Uhum. E me encanta ver a pessoa quando ela o olho das clientes, o olho brilha, né, quando ela vê isso, quando eu tô contando essas histórias de cada joia e tal. Então para mim isso não tem preço, né, ver esse encantamento, e é o olho, eu acho que de quando eu era criança também descobrindo o mundo, eu vejo esse mesmo olhar nas minhas clientes, né. Uhum. E isso para mim é maravilhoso, né. Uhum. E a outra pergunta, o que vem antes, né. É. Não tem muito esse raciocínio, né, porque realmente como eu tô buscando essa verdade, né, o que Uhum. tem por trás, eu tento, eh, que a joia, o produto final, esteja ali contando a sua história, a sua pureza, a sua narrativa, o seu ponto mais forte. Então, às vezes eu posso criar um design pensando e aí eu vou atrás do elemento, mas muitas vezes eu acho que é o contrário, eu acho que eu encontro uma simbologia, uma relíquia, e a partir daquilo eu penso como pode ser contada essa história, né. Uhum. E agora, né, o projeto que mais está crescendo na Mica Ferrari, e a gente faz 2 só por mês, Uhum. porque realmente tem uma profundidade muito grande, é a joia pessoal, né, o amuleto pessoal que eu chamo. Então, eu converso com a cliente, a gente faz até um mapa astral dela, a gente vai muito Olha. profundo, né, muito Uhum. profundo na jornada dela, tudo olhando e vai vendo essas conexões, como a minha jornada tem toda uma linha, na vida da pessoa certamente tem também, né. E a gente analisa tudo isso para criar a joia pessoal. E a gente tem feito algumas que, olha, meu coração enche de amor mesmo, porque a gente fez algumas maravilhosas de eu chorar e a cliente chorar também, porque a energia mais linda que tem é a da vida, né, e é da nossa própria vida, a gente vê: "Eu sou isso aqui é a materialização do que eu sou essa pessoa aqui". Querem um exemplo? Com certeza. O que mais queremos? Mas eu fiz recentemente, eh, uma joia para uma cliente, muito especial de São Paulo, e ela é uma mulher, ela tem 70 e poucos anos, e ela
viaja o tempo todo, tá sempre viajando. Ela é uma mulher que investe nas experiências, no viver. Ela coloca a energia dela, né, tudo para conhecer coisas novas. E é uma mulher que tem uma força muito grande, né? Uma imponência no sentido, eu sei o que eu sou, eu não preciso mostrar para ninguém, né? Ela pode estar sozinha fazendo algo que ela tá feliz da vida, porque ela tá valorizando a vida que ela tem e o que ela é. E aí a gente criou uma trouxinha, uma trouxa que nem tem no tarô a carta do louco, não sei se você sabe, que ele tá com uma trouxa, aquela trouxinha de Uhum. antigamente, né, você colocava um saco e um bastão. A gente fez de ouro, né, toda de ouro, uma lapidação, né, um trabalho incrível no ouro, ali assim, é um colar, e essa trouxinha atrás, escondido, tu abre uma portinha e ali dentro tem um diamante rosa de brilho azulado, que é o raro do raro do raro. É uma coisa que, teoricamente, praticamente não existe, né? E eu tenho acesso também, eu coleciono pedras, né, preciosas nesse sentido. Mas fica ali escondido, ninguém sabe. Então, a simbologia de tu ter a pedra mais rara do mundo, talvez, mais preciosa, e tu não precisar mostrar pra ninguém, Gente, fantástico. é maravilhoso. E é o que ela é. Porque pra ela, o que ela carrega na trouxinha, que é a experiência da vida, é a coisa mais valiosa de tudo. É o diamante rosa de brilho azulado. É a experiência dela. E só ela precisa saber. E é maravilhoso, Que né? sensibilidade. Eu fui encantada. Mas isso pra mim é o que uma joia deve ser. É o último nível. É assim, a materialização daquilo que tu realmente é, a tua verdade, né? E quando eu apresentei pra ela, eu chorei, ela chorou, porque pra mim é fazer isso, e ela chorou porque é a verdade dela, ela é essa mulher, né? E porque a joia tem que ser algo diferente do que a gente é, né? Então, até a gente tava conversando, ir pra uma festa e tá todo mundo usando uma joia parecida, Uhum. poxa, somos tão especiais, cada um de nós, né? Uhum. A gente tem uma nossa própria história. Então, por que não utilizar algo que eu sou isso aqui, Que é né? único como somos. Que é né? único, como somos. E eu falo não só de joia, mas eu falo de roupa, eu falo de casa mesmo, né? Ah, todo mundo mora em tal lugar, porque é um lugar. Mas tu é essa pessoa, tu quer tá morando num lugar assim, ou tu quer morar na praia, ou no não sei o quê, né? Uhum. Vive de acordo com o que tu é, veste de acordo com o que tu é, seja de acordo com o que tu é, né? Ai, Uhum. que Essência, delícia. autenticidade, né? Assim, acho que é um pouco de tudo, né? Que delícia Maravilhoso. de papo. Fica encantado, né? Ficaríamos aqui, nossa, horas e horas. Mas infelizmente a gente tem que acabar. Mas não podemos encerrar, Mica, esse episódio sem falar que Eu acho que, até seguindo o que eu estava falando agora, encontre a sua beleza verdadeira, né? Seja e vista e fale e haja de acordo com o que é essa beleza interior. Para mim, essa é a grande joia, né? Eu posso materializar ou não, né, para uma cliente, mas a grande joia é o que a gente é. E a gente tem que viver de acordo com isso, né? Morar, ter amizades de acordo com isso. Então, esse é o recado que eu deixo, assim, né? E talvez tudo que eu faço das joias é para instigar essas clientes, essas pessoas, essas mulheres tão queridas a olharem para isso, olharem no fim para si mesmo, né? De estarem com adornos ou o que for, que sejam verdadeiros e de acordo com a verdade pessoal. Então isso, de fato, é o que eu desejo, né? Ah, que lindo. Que lindo. Nossa, lindo. E para aquelas mulheres da nossa audiência que querem saber onde que te encontram, como acompanham aí essa jornada incrível de joias contigo. E aonde encontram as peças. As peças, Bem, né? Então, bom, tem o Instagram, que é o Mica Ferrari _. E a gente está com um ponto em São Paulo, na Alameda Franca, nos Jardins. A gente está inaugurando exatamente nesse momento, né? Um ponto maravilhoso, o lugar tá lindo. Inclusive, né, falando de relíquias, eu tô trazendo para o Brasil agora um fóssil, que é
um crânio de dinossauro que eu quero colocar no centro da sala, assim, né? Porque para ter essa questão das relíquias, né? Mas então a gente está com esse ponto Que legal. em São Paulo e a gente está lançando daqui uns dias também um e-commerce, né? Que eu acho que é uma forma também de permitir que a pessoa tenha acesso de diversas formas, né? O meu objetivo é facilitar o acesso, né? Então pode falar pelo Instagram, pode visitar a gente lá em São Paulo, né? Ou também pelo e-commerce, acho que tem várias formas. E a gente tá sempre de braços abertos, obviamente. Ai, que delícia, Mica, tu não tem ideia do quão prazeroso foi te ter aqui com a gente, uma história linda, linda, assim, muito emocionante. A gente consegue sentir, né, a paixão que tu tem no que tu faz e realmente, assim, toda a energia que tu coloca nisso e faz toda a diferença, sucesso muito merecido. Então, realmente, muito obrigada. Eu Parabéns que acima de agradeço. tudo, né? Obrigado. E é um privilégio para mim também estar aqui, né? É a minha cidade, eu digo assim, aqui eu me sinto em casa. E quando a gente viaja muito e vai para tantos lugares, fica o coração querendo voltar, né? Pra gente estar aqui perto de amizades, né? Como vocês, né? A gente ter essa troca, isso também é muito especial. Ai, que Legal. coisa boa. Que legal. Mulheres maravilhosas, tenho certeza que vocês ficaram tão encantadas como nós. E quero lembrar de ativarem o sininho para receber a notificação dos nossos próximos episódios e acompanhar todos os bate-papos maravilhosos que a gente tem tido por aqui. É isso aí. Queremos também agradecer aos nossos apoiadores, Mari Araújo, né, que nos veste para gravarmos esses episódios, assim como o Café Origens e também a Miró Chocolates, que vão presentear o nosso convidado no dia. Olha, que ótimo. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.